E o tema da palavra hoje é: onde está Jesus? De manhã o pastor André também fez uma pergunta, né? Qual o tamanho de Deus? E eu pergunto para você: onde está esse Deus? Hein? Onde está Jesus? Mas queridos, a minha história com Lagoinha começou ali em 2005. Eu me formei em Direito, passei no exame da ordem. E a universidade me contratou, falou: Ana, vai trabalhar lá em Belo Horizonte. E eu era nova convertida. E aí eu cheguei para o meu pastor, falei assim: olha, eu estou me mudando para Belo Horizonte. E ele: Ana, mas você é nova convertida, procura uma igreja séria. E eu disse: mas eu não conheço nada, pastor. Ele: procure a Lagoinha. Então, queridos, eu fui para a Lagoinha me acolheu, me ensinou a palavra de Deus, me treinou e me enviou. E aí, há 19 anos, eu estou nessa casa, glória a Deus. Mas filhos, em 2006, eu estava ali num culto chamado Desperta Igreja, né? E o Senhor falou muito ao meu coração. E naquele dia eu falei: Senhor, eu quero te servir com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Eu quero dar a minha vida para te servir em missões. E aí eu fui treinada pela igreja, nesse ministério, queridos, de missões. E aí então fui ali para alguns lugares. Rapidamente eu vou falar para você. Então eu fui ali para uns lugares meio selvagem. Me enviaram para a tribo dos Pataxós. E ali na tribo dos Pataxós, queridos, eu descobri que realmente toda cultura, todos nós temos uma busca por Deus. Deus plantou em nós uma busca por Ele. Porque lá naquela tribo Pataxó, eu estava lá para ensinar o evangelho, mas eles já tinham uma música. E a música deles falava assim: Deus do céu, homem na terra, quem é que pode mais? É o Deus do céu. Quem é que pode mais? É o Deus do céu. Então ele já conhecia Deus, já plantou em cada cultura, queridos, ali um elemento para a gente comunicar o evangelho. E ali naquela tribo, queridos, as correntezas do rio, para a gente atravessar, tinha que dar as mãos assim para o rio não levar a gente. Então, ora era a correnteza do rio, ora a gente corria de búfalo. Mas aí me mandaram para outra terra selvagem. Fui lá para os ribeirinhos, na Amazônia. 8 horas ali de Manacapuru, para aquelas tribos onde hoje tem Lagoinha lá. Bararuá, Manacapuru, Lagoinha Global tá lá, né, pastor? E queridos, um dia voltando de Manacapuru, lá para Bararuá, aquela rabeta, aquele barquinho que você sabe, tem aquele motorzinho, a gente se perdeu. Ó que benção, era a época das cheias e o nativo perdeu. E nós ficamos ali à deriva. E quando pegava a lanterna e colocava assim, ó, só via jacaré naquelas margens. Mas glória a Deus, queridos, nós oramos e Deus ali mostrou o caminho para aquele nativo e a gente chegou. Mas chega de terra selvagem. Aí foi a vez, então, falou assim: não, a Ana já teve experiência selvagem, vamos mandar a Ana lá para Moçambique. Ó Moçambique aí. Trabalhei lá em Maputo, trabalhei em Beira. E o que eu aprendi lá na África, queridos, foi valorizar as coisas que eu tenho. Fazíamos visita e a pobreza e as doenças eram muito grandes. E um dia numa das visitas, chegamos numa casinha daquelas tão pobre, de areia no chão assim. Entramos, só tinha criança na casa. E nós perguntamos: cadê seu pai? Está trabalhando. Cadê sua mãe? Está trabalhando. E aí entramos num quartinho, tinha um bebê com aquele umbiguinho assim para fora. E nós perguntamos: mas e esse bebê? Ah, é a gente que cuida. E ali falando de Jesus, para aquelas crianças, nós perguntamos: se Jesus aparecesse hoje na sua frente, o que você pediria para Ele? E aquelas crianças olharam para nós e disse: nós pediríamos comida. E eu falei: mas vocês não comeram nada hoje? E aí, queridos, mostraram para nós aquelas latinhas, sem rótulo, com uma aguinha suja ali dentro. Eu aprendi na África a valorizar as coisas que nós temos. Mas aí, queridos, chegou o tempo de servir na igreja local. Não adianta ir só para todos os lugares se você não conhece a sua igreja local. E o pastor Márcio disse: coloca as missionárias aqui, porque elas precisam conhecer o DNA da igreja. Elas precisam conhecer a visão da igreja. Elas precisam conhecer os obreiros, os pastores e nós a elas. Trabalhei no culto fé. Aquele culto era o culto mais lotado da semana. Quanta coisa. Passou uma fase de libertação, né, pastor? Nosso Pai. Trabalhei ali na casa das Madalenas. Foi ali que eu aprendi, queridos, a expulsar demônio.
Servi na jornada da aliança, ensinava as lições, batizava o povo. Uma bênção. E por isso eu posso conhecer o Vinícius, o Capacete e tantos outros, porque eu servi na igreja local. Sirva na sua igreja local, para o pastor ver a bênção que você é. Para que quando você chegar para ele e falar assim: pastor, eu quero ser enviado, ele já te conhecer e simplesmente poder te enviar, queridos. Para ele reconhecer o chamado na sua vida. Mas aí trabalhamos também na igreja local. E agora, queridos, foi a época de ir para a Inglaterra, de ir para a Albânia. E na Albânia e na Inglaterra eu experimentei o poder de Deus. Ali, queridos, a gente orava e quem tinha câncer curava. A pessoa às vezes estava assim com uma garganta muito inflamada e a gente orava, a pessoa era curada. Na Albânia Deus derramou, queridos, sobre nós uma unção de falar a língua. Em 9 meses eu pregava em albanês. Hoje eu não prego em albanês. Eu aprendi ali a capacitação do alto sobre nós, que nos colocamos na mão do Senhor para fazer a sua missão. Mas aí, queridos, mudou. Não é mais terra selvagem, não é mais agora lugares pobres, não é mais agora ali, Inglaterra, Albânia. Agora nós vamos para um outro lugar. Agora nós vamos experimentar um pouquinho das bombas. E vai eu para o Oriente Médio. E vou lá, queridos, fazer mestrado em Islã. Fiz lá mestrado, aprendi todo o Corão, né, para poder evangelizar muçulmano. E ali, queridos, eu saía de casa todos os dias, orava e falava: Senhor, se eu voltar, louvado seja o teu nome. Se eu não voltar, louvado seja também o seu nome. Porque se com o Senhor, queridos, nós morremos com eles também, nós viveremos. Com uma semana que eu estava ali, deu uma guerra entre o Líbano e a Síria, guerra química. E o pastor Gustavo me liga: Ana, eu vou te tirar daí. Falei: pastor, não precisa. Quando eu saí de casa para esse lugar, eu sabia que eu não poderia nunca mais voltar. Então chega de animal selvagem agora, chega de bomba. Pastor Márcio me manda ir lá para Portugal, porque a nossa igreja nós temos aqui, queridos, um propósito. Qual é o nosso propósito? Nós somos grandes para servir e pequenos para se importar. Havia ali uma família, o pastor Márcio me mandou lá para cuidar de uma família. E ele disse: Ana, vai até o fim com essa família. E eu pensei: eu vou até o fim com essa família e depois o pastor Márcio vai me enviar para outro lugar. E eu estou lá até hoje. Não é? É assim, queridos. Mas sabe o que eu aprendi? A gente às vezes está num lugar tão tranquilo e eu olho para Portugal e eu falo: Senhor, aqui não tem bomba, aqui não tem pobreza, aqui não tem animais selvagens. Mas, queridos, eu aprendi algo, que a vida do cristão, a gente sempre vai passar por algumas turbulências. Nós teremos aflição nessa vida, não importa o lugar que nós estejamos. Mas eu aprendi, queridos, lá em Portugal, que tem algo que é mais perigoso do que as bombas, que é mais perigoso que animal selvagem, que é mais perigoso que aquelas doenças que nós pegamos lá na África. A equipe inteira pegou malária, que é um pequeno órgão que nós temos no nosso corpo, que diz Tiago. Eu nunca aprendi tão bem a carta de Tiago, que fala que a nossa língua é como fogo. Ah, queridos, tem lugares que a língua mata, que a língua destrói. E eu descobri que dependendo da forma como nós a usamos, elas são muito mais perigosas do que tudo aquilo que eu já tinha vivido para trás. Paulo em Efésios diz para que o novo homem, ele se despe do velho homem. E quando ele se despe do velho homem, aquele que mentia não mente mais, aquele que era maledicente não é mais. Então a nossa boca agora gera vida, nós falamos a verdade, nós somos nova criatura, igreja. Então que vocês façam um bom uso, né, desse órgão tão pequeno que Tiago aqui nos alerta. Então esse é um breve testemunho. Vamos para a palavra de Deus, amém? Abra comigo a sua Bíblia lá em Lucas 24, 13 e 26. Onde está Jesus? Pode ir? Glória a Deus. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido.
Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Numa outra tradução, e é esse que eu quero que você guarde: o que é que te preocupa? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e o encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Último, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Queridos, vamos começar com o primeiro ponto entre aqui os versos 13 e 16. Vista e fé. O verso 13 começa dizendo para mim e para você: naquele mesmo dia. Nessa mesma noite, nessa mesma reunião, eu e você podemos estar interpretando esse culto, recebendo esse culto de formas tão diferentes, sim ou não? Mas naquele dia também céus e terra responderam de forma diferente aos acontecimentos daquele final de semana. Quando você olha para a sexta-feira, que eu e você conhecemos como a sexta-feira da paixão, você vai olhar para Jesus na cruz e ele com um brado dizia: está consumado. Mas quando, queridos, você olha com a ótica humana, os humanos olhavam para Jesus ensanguentado ali na cruz e diziam: que tragédia, que tragédia. O que foi isso que aconteceu com esse profeta de Deus, esse homem poderoso em obras e palavras? Queridos, a espera foi longa. A espera foi longa para aqueles que criam nas promessas. A espera foi longa. Eu imagino que sábado foi o sábado mais longo talvez para eles da história, porque eles esperavam o domingo para confirmar o milagre do terceiro dia. E a espera foi tão longa e a ansiedade no coração, que diz a palavra que logo bem cedo no domingo de manhã as mulheres foram ao túmulo. Mas chegando no túmulo, ele não estava lá. E aí um anjo falou com elas: olha, ele ressuscitou, ele está vivo. Mas mesmo assim, elas não o viam. Onde está Jesus? Queridos, agora ela chega, as mulheres chegam e vão contar para os homens. E os homens pensam: elas estão delirando. Mas Pedro mesmo assim, Pedro vai até o sepulcro. E quando Pedro lá chega, o que aconteceu? Ele estava o quê? Vazio. Pedro chega lá, não viu Jesus. E a pergunta é: onde está Jesus? As mulheres não viram. Pedro agora não viu. Onde está Jesus? Igreja, eu e você, quando passamos por circunstâncias adversas e nós não vemos Jesus, muitas vezes nós fraquejamos na fé. Muitas vezes, queridos, quando nós enfrentamos coisas difíceis, circunstâncias adversas, eu e você nos frustramos na fé. Muitas vezes nós colocamos a nossa fé em xeque. Igreja, e sabe por que muitas vezes a dúvida vem no nosso coração? E você sabe por que muitas vezes a dúvida foi no coração daqueles discípulos? Porque simplesmente, queridos, às vezes acontece isso. Olha para minha mão. Porque a nossa fé esbarra
na circunstância. Ele foi crucificado. Já é domingo. Até agora nada. Hoje era o terceiro dia. Onde está Jesus? Onde está Jesus? Queridos, a fé se esbarra na circunstância. E quando a nossa fé ela esbarra na circunstância, nós nos deixamos a nos guiar por aquilo que vemos. Nós nos deixamos nos guiar por vista. E quando, queridos, eu e você somos guiados por aquilo que nós vemos, a nossa fé se torna cega. Sabe, queridos, nessa noite talvez você esteja aqui, você esteja cercado por circunstâncias adversas. E você não consegue perceber, como os discípulos não perceberam, que Jesus caminhava ao lado deles. Nós não conseguimos enxergar os livramentos, nós não conseguimos enxergar as bênçãos, nós não conseguimos enxergar o cuidado. Nós, queridos, não conseguimos enxergar a presença. Por quê? Porque simplesmente os nossos olhos estão cegos por aquilo que nós estamos vendo. Vocês aqui em Orlando tiveram uma virada que eu nunca vi, queridos, na minha vida. Que bênção! 2 dias de virada e bênção e palavras liberadas sobre vocês. O renovo veio sobre vocês. Mas agora é fevereiro e talvez você esteja aí e fala assim: pastora, já passou 1 mês e meio e nada acontece. Pastor, eu olho, eu não vejo o visto chegar, eu não vejo a porta do emprego passar, eu não vejo abrir, eu não vejo o meu filho se converter, eu não tenho uma direção. Onde está Jesus? Parece que o meu 2024 vai ser o mesmo que sempre foi. Parece que nada muda. Queridos, 1 Coríntios 5:7 fala assim, que nós vivemos por fé e não por vista. Pergunta assim: por quê, pastora? Porque, queridos, a vista, guarda isso, a vista é um limitador humano. A vista só chega onde o meu braço chega. Você vira e fala assim: eu só tenho esse resto de farinha e de azeite, vamos fazer um bolo porque amanhã morreremos. Pastor André, eu só consigo chegar até aqui. Pastora, o salário chegou, eu não consigo mais sobreviver nesse lugar. Pessoas viraram para Moisés e disseram: a terra pode até manar leite e mel, mas tem tanto gigante, ó, desiste. A vista só vai até onde o teu braço chega. Mas a fé não, a fé vê além, a fé caminha sobre as águas, a fé te dá aquela convicção no teu coração, aquela certeza no teu coração, que ainda que você não veja, você crê. Ela te dá aquela convicção que ainda que a vista não enxerga, ela enxerga com o coração, porque ela crê. Queridos, guarda isso no seu coração, porque a fé é o combustível que você precisa para se movimentar no caminho e chegar até o final dele. Quando eu olho para Gênesis 13, como aquela passagem de Abraão com Ló me toca. Porque ali, queridos, eles começaram a ficar grande demais e já não tinha como os dois caminhar juntos. Aí Abraão vira para Ló e fala assim: se você quiser ir para a direita, você vai. Se você quiser ir para a esquerda, você vai. A questão é, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí, queridos, a vista olha para o Vale do Jordão e vê que a terra era toda irrigada. Mas o problema da vista, queridos, é que ela perde alguns pontos principais. Porque ele vê a terra toda irrigada, mas ele não se lembra que lá os habitantes de Sodoma e Gomorra eram extremamente maus. E ali naquele momento, pela vista, ele escolhe seguir o Vale do Jordão. E quando ele segue, queridos, o Vale do Jordão, diz a palavra que Deus fala com Abraão e fala para ele: na terra aonde você está. Queridos, o que eu quero dizer para você? Que Abraão, ele deixou-se levar pela fé e viveu os propósitos para a vida dele. Ele já estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse. Agora, aquele que se deixa guiar por vista, ele não vive pelo propósito, ele vive pelas propostas. Propósito é diferente de propostas. Ah, querido, se você conhece a história, você vai ver que logo depois Sodoma e Gomorra vai ser destruído. E quem vai ter que ir lá interceder pelo sobrinho é Abraão. Nós somos aqueles que nos deixamos guiar pela fé e não por vista. Ponto 2, o verso 17.
Eles estão ali, queridos, no caminho para Emaús. Eles tinham que estar no lugar do propósito, eles tinham que estar em Jerusalém, mas oraram para as circunstâncias, e agora tiraram a mão do arado, saíram do lugar onde era para estarem, e agora olham para trás e retornam para Emaús. E ali entristecidos, com cara de enterro, frustrados, eles vão falando na cabeça deles: mas será que realmente nós cremos na verdade? Porque parece que nós cremos numa coisa, mas aquela coisa não aconteceu. E aí Jesus se coloca do lado deles e começa a caminhar com eles. E aí? O que é que te preocupa? O que é que te preocupa? O que é que te preocupa, Renata? O que é que te preocupa, capacete? O que é que te preocupa? E aí, queridos, eles falam assim: mas só você não sabe dos últimos acontecimentos daqui? Só você? Onde você estava? E aí, queridos, eles começam a discorrer ali para Jesus as coisas que tinham acontecido. E eu pergunto para você: o que é que te preocupa? Talvez, queridos, você olhe para a vida dos outros e fala assim: eu vejo a promessa cumprindo na vida do Zulato, eu vejo a promessa cumprindo na vida do outro, mas pastor, parece que as promessas não vão se cumprir na minha vida. E aí eu pergunto para você: alguma promessa do Senhor já falhou? Não. Josué capítulo 23 fala: nenhuma das boas promessas do Senhor falhou, nenhuma delas falhou, e não vai falhar na tua vida, meu irmão. Promessa do Senhor é dada para cumprir. As promessas do Senhor vão se cumprir. Mas talvez você olhe e fale assim: ah, pastora, ano após ano é tudo igual para mim. Mas nós precisamos crer, queridos, que Deus faz muito mais do que eu e você imaginamos ou pensamos. Talvez, queridos, falta um pouquinho só para essa promessa se cumprir, e você já está tentando olhar para voltar para Emaús. Eles estavam frustrados, estavam desanimados, sim, porque querem algo e agora não via aquele algo acontecer. Eu me coloco no lugar deles, queridos, e pergunto: o que eles sentiram? Tenta se colocar no lugar deles. Gente, eu deixei tudo por Jesus. Eu acreditei numa causa. E na hora que a gente entrou em Jerusalém, aquela entrada de triunfo: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eu achei que era hora da gente tomar o trono, tirar os romanos de cena, retornar a glória da primeira casa, retornar o esplendor de Israel. Eles imaginavam agora um governo terreno para Israel, mas tudo que eles viam na frente deles era uma cruz. Queridos, eles sonhavam tanto com o poder, com a glória dos velhos tempos, mas tudo que eles viam era Jesus numa cruz. E agora vem perseguição, e agora vem medo, e agora vem tristeza, e aquele sentimento de derrota. O sonho do poder, o sonho do triunfo, o sonho do governo terreno deu lugar a Jesus na cruz. Igreja, nós também às vezes não ficamos assim frustrados, porque as coisas não ocorreram como eu e você imaginávamos que corresse. Então deixa eu te falar, Paulo, quando escreveu aos Romanos, queria chegar em Roma para ser enviado até os confins da terra. Só que Paulo não chegou em Roma como um super apóstolo para ser enviado. Ele chegou como um prisioneiro. José tinha sonhos, queridos, grandiosos da parte de Deus, mas José não entrou no palácio pela porta da frente. Antes, José, queridos, entrou para uma prisão para depois Deus colocar ele aonde teria que colocar. O que eu quero te dizer? Que Paulo tinha propósitos, José tinha propósitos de Deus para a vida deles. Deus tinha planos para eles e cumpriu todos os propósitos na vida deles, só que não cumpriu da forma que eles imaginaram que fosse cumprir. Ei, queridos, Paulo chegou lá, José chegou lá, tantos chegaram lá, mas não chegaram da forma como pensaram, chegaram da forma como Deus queria que eles chegassem naquele lugar. É isso, talvez você não esteja entendendo aquilo que está acontecendo com você, mas se Deus te prometeu, você vai chegar lá, não da maneira como você está imaginando, mas da forma como Deus planejou em seus desígnios para que você chegasse lá. Ah, queridos, essa passagem ela fala muito comigo, porque Deus cumpre as promessas, Deus cumpre os seus planos,
E por mais que os caminhos dele sejam incompreensíveis, eu e você precisamos guardar um versículo tão forte no nosso coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são apenas as coisas boas que está te direcionando para o propósito. Não são, queridos, apenas coisas fantásticas que vão te colocar ali no cumprimento do propósito, porque a palavra diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são coisas boas, coisas ruins, mas todas elas te colocam no lugar onde Deus quer que você esteja. Todas as coisas. E último ponto, dos versos 18 a 26, que ele diz: ó nécios e tardos de coração. Queridos, ele estava caminhando com os discípulos, e ele pergunta: o que te preocupa? E os discípulos começaram a relatar, não com triunfo, mas com derrota. Ah, você não sabe das coisas que aconteceu? E eles começaram a discorrer. Ah, Jesus era profeta, um homem poderoso em obras e também em palavras. Queridos, ele não era, ele é. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele era e ele sempre será. Aí eles falaram: mas as autoridades e os sacerdotes aqui o entregaram à morte. Queridos, outro erro, porque ele fala: a minha vida ninguém tira de mim, eu livremente a dou. Ah, mas já é o terceiro dia. Já é o terceiro dia, mas ainda não acabou. Já é o terceiro dia, mas ainda é domingo. Hoje ainda é domingo. Domingo não acabou para você. Deus ainda pode fazer algo fantástico no seu dia hoje. O terceiro dia não havia acabado e eles já tinham desistido, mas já é o terceiro dia. Ah, filho, o terceiro dia não acabou. Essa semana ainda não acabou. Por que você já está pensando em voltar? Por que você já está pensando em sair do lugar do propósito? Por que a dúvida, queridos, da promessa já começa a brotar no teu coração, mas não vai dar certo? Mas tem gigante. Ah, querido, você tem que responder como Josué e Caleb: tem gigante sim, mas a terra é excelente. Eles podem ser maiores, mas se Deus, queridos, for conosco, Deus vai nos dar a terra e nós vamos comer eles tudo que nem pão. Por quê? Por causa do tema do pastor André. Qual o tamanho do seu Deus? Qual é o tamanho de Deus? Você tem que olhar para isso, senão se você olhar para a sua limitação, você não dá conta. Precisamos olhar para a ilimitação do nosso Deus. Mas aí chega, queridos, o 22 e o 24, eles continuam naquele pessimismo. Ah, as mulheres foram lá, realmente o túmulo estava vazio. Ah, os discípulos também foram, estava vazio. Ou seja, os fatos se confirmaram, mas agora eu cansei de crer. Eu cansei de esperar. O tempo está correndo para mim, mas ele ainda não terminou para o Senhor. Ah, quer saber? Eu desisti. Vou voltar logo para Emaús. Acreditei num fantoche, acreditei numa fábula, isso não vai dar em nada. Estou voltando para Emaús. E aí Jesus, então, é onde vem esse verso 25. E ele rompe, queridos, honestos e tardos de coração. Por que vocês duvidam? Os profetas não falaram? Não está tudo escrito aqui? Eu já não usei os pastores para falar com você. Eu já não usei pessoas para falar com você. Por que vocês duvidam? Não haveria o Cristo de padecer e sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Queridos, é aí que você precisa entender sobre a cruz e o túmulo vazio. Eles colocaram aqui para nós. Está aqui, queridos, nós que somos crentes, nós não cremos mais. Ali nós não usamos mais um crucifixo com Jesus na cruz, porque ele não está na cruz. Eu e você também olhamos para o túmulo e nós vemos que Jesus não está no túmulo. Mas onde está Jesus? Queridos, eu e você não vivemos mais pelos acontecimentos de ontem. Nós vivemos, queridos, por aquilo que Deus está para cumprir na nossa vida. Ou seja, nós não vivemos pelos acontecimentos da sexta-feira, mas pela vitória do domingo, do túmulo vazio. Ah, queridos, a nossa fé é pequena. E às vezes nós deixamos a dúvida entrar no nosso coração. Mas nós precisamos lembrar que a nossa fé não terminou na sexta-feira. Ela continuou e Cristo ressuscitou.
E por isso a nossa fé não é inútil. Por isso pare de lamentar a sexta-feira e comece a celebrar o terceiro dia. Porque no terceiro dia Ele ressuscitou. Disse os anjos: Ele vive, Ele vive, Ele vive. É isso, Ele vive. Não foi tragédia, foi vitória. Não foi tragédia, foi vitória. Não terminou na sexta-feira, não terminou para você, não foi derrota, não está acabado, é vitória. Ah, filhos, aqui diz que tragada foi a morte pela vitória. E diz aqui Coríntios: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Porque Ele ressuscitou. Você tem que viver, queridos, com essa verdade. Ele não está mais na cruz, Ele não está mais no túmulo. Onde está Jesus, igreja? Onde está Jesus? E agora eu vou responder para vocês: onde está Jesus? A igreja pode ficar de pé. Coloca para mim, por favor, Atos 2:33. Atos 2:33. Atos, capítulo 2, verso 33. Diz assim, queridos, Atos 2:33. Exaltado à direita de Deus, Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem. Queridos, numa outra versão, que é a que eu usei: e agora Ele está sentado no trono. E agora Ele está sentado no trono. Onde? No céu. Onde? À direita do Pai. Aonde Ele está? Ele está sentado no trono, igreja. Ele está assentado no trono. Ele está assentado no trono. Quando eu olho, queridos, para as Escrituras, eu e você vemos no livro de Apocalipse, que é esse livro que encerra aqui a nossa Bíblia. E a história da igreja não é uma história derrotada. A sua história não é uma história derrotada. O final da igreja é de uma igreja triunfante. E se nós somos a igreja, o nosso final é um final triunfante. Onde está Jesus? Jesus não está na cruz. Jesus não está no túmulo. Ele está no trono. Ele está no meio de nós. E Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você não entendia até hoje por que você celebra no domingo, é porque nós celebramos no dia que Ele ressuscitou. Queridos, ainda é domingo. Você está esperando a promessa de Deus se cumprir? Ainda é domingo. É o primeiro dia da semana. E tantas coisas o Senhor pode fazer na sua vida ainda essa semana. Mas eu termino, queridos, com o final dessa história, que eu não li para poder encurtar o tempo da mensagem. Mas Jesus continua caminhando com eles. Eles chegam perto da aldeia deles. E aí eles convidam Jesus para estar com eles na casa deles, ainda no domingo. Jesus vai para lá e vai comer com eles. E na hora que Jesus parte o pão, Jesus primeiro dá graças e parte o pão. Quando Jesus parte o pão, então, queridos, a escama dos olhos deles cai e Jesus desaparece. E eles dizem: por acaso enquanto Ele falava não nos queimava o coração? E diz ali os versos 33 e 34 que imediatamente, repete comigo: imediatamente eles saem de Emaús, porque Emaús não era o lugar deles. Imediatamente eles voltam todo o caminho e voltam para o propósito que Deus tinha para eles. Eles voltam para Jerusalém. Eles saem imediatamente e voltam para o lugar onde Deus os queria desde que eles saíram, queridos. Queridos, qual é o lugar
que o Senhor tem para você e que você tem saído dele? Onde foi que você parou no meio do caminho? Eu gostaria que você refletisse nesse momento, porque eles imediatamente voltaram para o propósito e fez aquilo que eu e você fomos chamados para fazer, para testemunhar a respeito de Jesus. Eles chegam em Jerusalém e diz: nós o vimos, ele ressuscitou. E essa é a mensagem que eu e você temos para contar para o mundo. Sexta-feira não terminou, o domingo chegou e ele ressuscitou. Aleluia. Ele ressuscitou. Nós temos uma mensagem de esperança para o mundo. Eu e você devemos sair desse lugar nessa noite, queridos, e voltar para o lugar do propósito, para fazer aquilo que ele tem chamado a gente para fazer. Amém?